Olá, que bom ter você aqui no canal Roberta Astrologia, que é um espaço para você aprender como utilizar a astrologia para compreender e melhorar a sua vida. Eu sou Roberta Pinto, astróloga e jornalista, e esse é o vídeo com as previsões 2025 para quem tem um ascendente no signo de Touro. E aqui já deixo um recado bem direto que os vídeos com as previsões de 2025 são feitos com base nos ascendentes, então esse vídeo é para você que tem um ascendente em Touro, por dois grandes motivos. Primeiro lugar, o ascendente é o ponto mais importante do nosso mapa astrológico. Eu sei que o Sol ficou muito popular, né? Ganhou aquela questão do meu signo solar, o meu Sol, eu sou fulano de tal, sou taurino, mas é o ascendente que é mais relevante quando a gente fala em astrologia, porque é a partir do ascendente que a gente calcula o mapa astrológico, que a gente divide o mapa também em áreas da vida, que são as 12 casas. Então aqui, né? Esse vídeo é para quem tem um ascendente no signo de Touro e eu vou trazer datas, vou trazer assuntos e temas que podem se manifestar a partir dessa perspectiva, né, dos trânsitos passando pelas principais casas astrológicas. E aí, claro que a forma como você vai desenvolver e desenrolar esses assuntos e também como você vai administrar algumas das situações depende do seu próprio mapa astrológico, porque a astrologia ela é individualizada. Aqui a intenção do vídeo é trazer os principais temas e assuntos que podem se manifestar ao longo de 2025 para você, que tem um ascendente em touro, e também quais são as áreas, né? Como que esses assuntos podem se desenvolver, se tem questões mais tensas para você prestar atenção, momentos que são um pouco mais tensos do ano, ou momentos também mais agradáveis, tá bom? Então vamos ver quais são os principais movimentos aqui de 2025 para você que tem o ascendente em touro, quais são os pontos que são ativados no seu mapa, tá bom? Bom, o ano ele abre com a retrogradação de Marte, né, que está passando atualmente pela sua casa 4, que é a área de Leão do seu mapa, e no dia 6 de janeiro ele volta para a área de Câncer, que é a área 3. Então ele vem ali da área de Leão, casa 4, e volta para casa 3. E aqui são situações que se misturam, elas podem envolver temas como irmãos, negociações, comunicação. A casa 3 é uma casa de comunicação e negociação também. O ambiente mais próximo a você, então, a sua vizinhança, a comunidade, o bairro, os pequenos deslocamentos, aquela família associada, agregada, estendida, como primos, tios. E também a casa 3 é uma área de movimento. Então, atenção aqui para desafios, conflitos, tensões ou decisões importantes. Um pouquinho de cuidado e cautela, um pouco extra com discussões, afinal de contas, ela é uma casa de comunicação, a casa 3. E aí, às vezes, aquela discussão, né? A gente pode ficar um pouco mais, querer debater mais as coisas, querer discutir mais, detalhe por detalhe, cada coisa que acontece. E aqui uma discussão que às vezes pode ser simples, acaba se estendendo e tornando, né, trazendo um conflito maior, porque Marte vai ficar nessa casa 3 durante 4 meses. Então, ele só sai de abril, em abril aqui dessa casa 3 do seu mapa. Um pouquinho também de cuidado com deslocamentos rápidos, aqueles deslocamentos do dia a dia, a imprudência, especialmente no trânsito, tá bom? E também tem situações aqui que elas, lembra que a retrogradação não traz assuntos novos, né, 100% novos. Então, existem situações que vêm ali desde setembro, novembro, se desenvolvendo e podem aflorar nesse momento da retrogradação de uma maneira um pouquinho mais delicada. Então, cuidado, né, com a questão da imprudência, com a impulsividade. Agora, dependendo do teu mapa, se você tem um mapa noturno, por exemplo, nasceu durante a noite e das condições do teu Marte natal, pode ser um período sim de decisões importantes. Apenas evite que essas decisões venham através de um impulso, sejam muito impulsivas e aquele impulso emocional que está muito conectado com Marte quando ele transita por Câncer. Então, reflita também antes de comprar brigas que não são as suas, porque às vezes as brigas são ali do seu irmão, dos familiares, das pessoas próximas a você, dos seus vizinhos, e quando você vê, você está comprando brigas que não são as suas e acaba levando prejuízo, tá bom? Bom,
As mudanças geralmente não são o forte, né, de quem tem um ascendente em touro, que geralmente é um ascendente que preza pela estabilidade e preza pela continuidade, mas dependendo das condições aqui do mapa, pode ser um estímulo interessante. Marte entra em Leão depois em maio. E aí faz uma quadratura, né, entre a casa 4 e o ascendente, podendo trazer daí transferir esses desafios que começaram ali na casa 3 para o ambiente doméstico, que pode pedir um pouquinho mais de cautela, um pouquinho mais de ajuste nessas relações familiares, na vida privada e na vida íntima, tá bom? Bom, a gente tem Júpiter, né, que está atualmente da sua casa 2 em Gêmeos, e ele entra na casa 3 a partir de junho. Então, isso pode sim apaziguar os eventuais conflitos que surgiram ali, especialmente nesses primeiros 4 meses de 2025, ali entre janeiro e fevereiro, março e abril, né? Enquanto Marte estava transitando por Câncer nessa mesma área 3. E aqui Júpiter, né, passando por essa área, a questão da comunicação, a relação com os irmãos, as negociações, os aprendizados, as próprias viagens e deslocamentos tendem a ficar mais favoráveis. Inclusive, se você está planejando, por exemplo, uma viagem mais curta, num ambiente mais próximo, e se você pode deixar para viajar depois de junho, é mais interessante do que fazer nesses primeiros 4 meses no ano. Se você não tem como trocar, tudo bem, tranquilo, apenas tem um pouco mais de cuidado e cautela nos deslocamentos, enquanto Marte estiver transitando pela casa 3, tá bom? Júpiter também vai estimular essa casa 3 por um ano. E aí, dependendo das configurações do seu mapa, pode trazer mais movimento também para essa rotina, para o dia a dia. Você percebe que de repente você está aumentando o número de deslocamentos, de viagens, a rotina, as coisas começam a andar, começam a ficar mais aceleradas. A casa 3 também é um ambiente de trocas, trocas comerciais, um ambiente de negócios, de negociação. Então, aqui, se você tem um pequeno negócio ou está pensando em abrir, por exemplo, esse pode ser o momento que essa pauta surge com maior evidência, tá bom? Então, observe. Bom, Saturno entra na sua casa 12, que é a área de Áries, a partir do dia 25 de setembro e fica até o dia 25 de maio, desculpa, e fica até o dia 1º de setembro. Bom, aqui é uma amostra de um processo maior que se consolida lá na frente a partir de 2026, mas já pode começar a observar, né, ali entre esse período, finalzinho de maio até setembro, quais são as questões que Saturno em Áries vai trazer transitando pela sua área 12. A área 12 pode trazer questões mais internas, sim, é uma casa que ela tem uma natureza oculta, ela não faz aspecto com ascendente, é uma área de isolamento, de bastidores, de saúde mental, lugares distantes e também é uma área que tem conexão com os nossos desafetos. E aqui é interessante você refletir, porque nos últimos 3 anos, Saturno vem passando pela casa 11 ali, Saturno em Peixes, e pode ter havido um distanciamento maior, ou até mesmo uma seletividade em relação a esse campo das relações sociais ou das próprias amizades. Aí, com Saturno saindo da casa 11, você pode sentir um certo alívio e até perceber uma maior abertura para amizades, para interesses mais maduros, inclusive no círculo social. Então, Saturno saindo da sua área 11 é uma boa notícia, porque você pode sentir um alívio em relação a essa questão social, em relação às amizades, se teve alguma coisa que esfriou nesse meio tempo. Você pode fazer novas amizades, inclusive, mas agora através de um ponto de maior maturidade, de maior amadurecimento dessas relações. Já Saturno entrando na 12, essas duas áreas também podem se conectar, porque lembra que Saturno vai entrar em Áries a partir do final de maio, fica até setembro, depois ele volta para a área 11. Então aqui, né, pode ter uma conexão entre essas duas áreas, e aí você pode até se dar conta e perceber
Quais são as pessoas que não fazem bem para você e remover essas pessoas da sua vida, se distanciar de maneira mais definitiva, tá bom? Também pode começar um processo de análise interna, aqui interior, muito importante, de como você lida com questões como estrutura, rigidez, limites, até identificar quais são os teus próprios padrões internos, né? Uma questão de casa 12, aonde você tem essa rigidez, né? Onde você não cede. Então, identificar esses padrões também pode ser importante. Aqui teria que ter um pouquinho só de atenção, um pouquinho de cuidado, com um certo tom de pessimismo que pode surgir, ou até mesmo de melancolia ligado a Saturno. Conheça bem quem são as pessoas que não acrescentam realmente nada na sua vida e não tenha medo de fazer esses cortes quando necessários, tá bom? Aqui é uma amostra de um processo que se consolida a partir de 2026 e vai depender do seu próprio mapa também para entender como é que isso se desenvolve e quais são os outros temas que podem surgir por esse Saturno transitando pela casa 12. Bom, a gente tem a Vênus também ali entre março e abril, a Vênus retrogradando entre as áreas 11 e 12. Então, pegando essa parte aí entre peixes e Áries, né? Tá em peixe, tá vindo de peixes, entra em Áries e volta para peixes. Bom, aqui, né? Pode trazer relações antigas que podem ser retomadas, especialmente aquelas relações benéficas, relações que podem ser bacanas, pode trazer um certo bem-estar, um certo alívio. Então, de maneira geral, é um momento, né, interessante, importante e que pode ser benéfico para você. Bom, os eclipses acontecem nas casas 5 e na casa 11, que é esse eixo, né, peixes na casa 11 e virgem na casa 5 do seu mapa. Lembra que a casa 11, ela é uma área de resultados, é uma área de benefícios, além de ser uma área que é o júbilo do próprio Júpiter. Então, quais são os benefícios que você pode colher através da exposição dos teus talentos, da exploração dos teus talentos? Será que você não se critica demais? Tem explorado os contatos sociais, mas não os contatos sociais pela quantidade. Ah, eu conheço um monte de gente. Ok, mas das pessoas que você conhece, quem são as pessoas que realmente são bacanas para sua vida, né? Quem é que realmente faz diferença aí na sua vida, no seu dia a dia, e quais são as relações que são mais supérfluas? Outra coisa, de repente é aquele momento de investir nessas amizades que são mais verdadeiras, colocar, né? Uma lupa aí nessas relações e encontrar realmente a sua turma, né? As relações, muitas vezes que estão interessadas nos mesmos temas que você, e não assim aquelas relações só por obrigação, aquele contato social só por contato social, não, aquele contato social com o qual eu tenho uma afinidade também. Esses contatos são os contatos que podem começar a se manifestar e aparecer para você ao longo de 2025. Além disso, né, a casa 5, que é onde também passam esses eclipses, ela é uma área relacionada a projetos criativos e também a filhos. Caso você tenha filhos, pode ser novos capítulos também envolvendo a própria vida dos filhos. E se você não tem, são questões relacionadas a prazer, romance, entretenimento, projetos criativos. E aqui, às vezes, pode ser aquele momento de você descobrir, começar a fazer coisas, por prazer e não por obrigação. Não tenha medo de explorar também novas amizades, tá bom? Os eclipses acontecem ali. Primeiro vai ser no dia 14 de março, depois a gente vai ter ali 29 de março, o último eclipse final de Áries, que pega esse eixo 12 e 6 do seu mapa, e em setembro temos os dois últimos eclipses desse eixo Peixes e Abril, Peixes e Virgem de 2025, lembrando que esse eixo do seu mapa começa a ser estimulado agora e esse estímulo vai até 2027. Então preste atenção nessas questões que começam a aparecer esse ano, tá bom? E fechando aqui, a gente tem uma lua cheia em Touro, que acontece no dia 5 de novembro. Sempre gosto de trazer a data da lua cheia também. Quando eu faço o mapa dos meus clientes, eu sempre chamo atenção para a lua cheia que cai no ascendente, porque o ascendente é a própria pessoa, é a motivação, é o corpo físico. E luas cheias são momentos importantes e interessantes, né? Porque eles são momentos de
quando a gente consegue enxergar muitas coisas, né? O momento auge de uma situação traz visibilidade para um tema. Então é interessante, né, perceber como é que você se sente, quais são as questões, quais são os insights que você tem, porque lembra que a Lua também está conectada à nossa inteligência mais intuitiva, mais interna. Então pode ser aquele momento que você faz aí um download importante, interessante e relevante conectado aos seus projetos e aos seus objetivos de vida, tá bom? Então, essa lua cheia em Touro acontece no dia 5 de novembro no seu ascendente. E esse, então, é o principal resumo, né? O resumo dos temas e estímulos para você que tem um ascendente em Touro. Lembrando que, para entender melhor, aqui eu estou falando dos temas que podem surgir de uma maneira geral, para entender como o que esses pontos significam para você e como eles tendem a se desenvolver, quais são as áreas também que eles conectam no seu mapa, é necessário ver a configuração do seu mapa astrológico, tá bom? E você pode agendar a sua leitura do seu mapa anual. As informações estão aqui na descrição do vídeo. Aproveite, curte, né? Curta esse vídeo, deixe seu comentário e compartilhe também com seus amigos que têm o ascendente em touro. Um ótimo 2025 para você e até o próximo vídeo.